Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à disciplina de Prática de Ensino de Línguas e Literatura 1. Eu sou o professor Álvaro Gomes e vamos dar sequência a mais uma videoaula do módulo 2, Língua e Literatura na sala de aula. Especificamente, trataremos da unidade 2, como realizar um planejamento. Na aula anterior, eu havia destacado a importância do planejamento didático como um instrumento de organização lógico e sequencial das atividades docentes. Destaquei também a necessidade de saber detalhar cada passo a passo desse documento, assim como entender os seus mecanismos, os seus objetivos, a fim de que possamos realizar a nossa ação, que será desenvolvida no projeto de extensão, a ação titulada Ler é Poder. Essa ação, ela faz parte da nossa carga horária da disciplina. São 34 horas dedicada ao projeto de extensão. Nesse projeto, nós vamos ter parte dessa carga horária em uma ação de extensão em uma escola da rede pública, municipal ou estadual. Por isso é muito importante dar foco nessa videoaula a fim de que ela sirva como um instrumento para que você possa preparar o seu planejamento para essa ação. Ao longo dessa aula, eu vou explicitar cada passo, cada detalhe e apresentar também o template que vocês deverão preencher ao longo da disciplina, a fim de realizar essa atividade de extensão, ou essa ação Ler é Poder. Então, essa videoaula está formada por 3 tópicos em especial: a contextualização da ação, que já estou realizando agora com vocês. Logo na sequência, eu trato do planejamento dessa ação de extensão. E, por fim, irei apresentar o documento e irei instruí-los no seu preenchimento. Contextualização da ação. Essa ação que vocês irão desenvolver no âmbito da escola pública é uma ação relacionada a práticas de leitura. Então, nesse momento, eu vou destacar algumas fundamentações teóricas e práticas relacionadas à leitura. A leitura é uma porta de entrada para inúmeros mundos, um portal que nos transporta para terras distantes, nos apresenta personagens fascinantes e inflama a nossa imaginação. É uma habilidade fundamental que desempenha um papel crucial em nosso desenvolvimento pessoal e intelectual. Seja mergulhado nas páginas de um romance cativante, explorando as profundezas dos eventos históricos, ou desvendando os segredos das descobertas científicas. A leitura abre portas para o conhecimento, crescimento e possibilidades infinitas, conforme nos aponta Sena e Carvalho. A leitura, para além de ser um instrumento utilizado em sala de aula, na educação básica, no ensino superior, e em vários contextos de ensino-aprendizagem, a leitura, antes de tudo, é a emancipação do sujeito para crítica, para sua prática cidadã. Uma vez que a leitura abre essas portas, ela também serve como instrumento de mediação entre a realidade e o nosso mundo, entre o nosso mundo e a realidade social. Por isso que a leitura ela é relevante sobre todas as perspectivas, sobre todos os prismas que nós podemos olhar sobre ela. Então, desse modo, a nossa ação de extensão, ela envolve despertar esse senso e, sobretudo, o hábito da leitura. Sabemos, segundo os dados estatísticos das avaliações em larga escala, que a leitura nas etapas do ensino fundamental 2 e do ensino médio, ela é muito deficitária. Ela é deficitária também no âmbito nacional. Nós somos um país que lemos pouco. Então, o nosso objetivo como professores de língua portuguesa e como agentes da transformação dessa realidade é levar essa leitura. E não é um exercício de leitura qualquer. É um exercício de leitura dinâmico que possa despertar o interesse dos nossos alunos e das nossas alunas para esse mundo e esse universo que é a leitura. A leitura também é a base da educação, uma vez que nos capacita com as ferramentas necessárias para o sucesso acadêmico e nos permite exercer a nossa cidadania de forma plena. Desse modo, ela aprimora nosso vocabulário, nossa proficiência no idioma
e nos permite desenvolver habilidades de comunicação, permitindo que nos expressemos com clareza e precisão. Então, a leitura também é um instrumento que nos capacita a desenvolver nossas habilidades no âmbito acadêmico, seja na leitura, na interpretação e na nossa comunicação efetiva nesse universo. Ademais, segundo Lerner, a leitura promove o pensamento crítico, o raciocínio analítico e as habilidades de resolução de problemas. À medida que encontramos ideias diferentes, somos levados a questionar, avaliar e formar opiniões independentes, desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio lógico e bom senso. Os parâmetros curriculares nacionais e também fortemente a Base Nacional Comum Curricular têm enfatizado a importância da leitura como instrumento do exercício pleno da cidadania. Uma vez que estamos letrados, não só no sentido estrito dessa palavra, mas temos práticas leitoras no nosso dia a dia, nós conseguimos mediar as relações de mundo, de trabalho, profissional e educacional também. Em um mundo cada vez mais globalizado, em que as ferramentas tecnológicas estão se expandindo de modo muito rápido e célere, é primordial que tenhamos a leitura como um suporte e como um instrumento para mediar essas questões. Então vejam vocês que uma pessoa que não é alfabetizada ou letrada, ela enfrenta dificuldades inimagináveis no sentido de conseguir e atingir os seus objetivos sociais. Por exemplo, acesso à rede bancária é um deles, acesso à educação, aos transportes e a vários setores da sociedade também. Em última análise, a leitura é uma jornada ao longo da vida, que transcende a idade, o histórico e os limites. Ela nutre nossas almas, expande nosso intelecto e enriquece nossas vidas de inúmeras maneiras. Liberta o poder da nossa imaginação, estimula nossa curiosidade e convida-nos a explorar novas fronteiras. Então, vamos embarcar juntos nessa incrível aventura, abraçando a magia das palavras e abraçando o poder transformador da leitura. E é nesse espírito de nos unirmos em prol da leitura que vamos desenvolver os nossos projetos, as nossas ações de extensão, no sentido de levar esse gosto, esse prazer e esse empoderamento que a leitura pode trazer. E despertar o hábito da leitura não é uma tarefa muito simples. Envolve vários parceiros, desde a família, desde a unidade escolar, dos professores. Mas nós, como futuros professores, ou muito possivelmente professores que já estamos atuando, devemos ser agentes transformadores dessa realidade. Então, a ação a ser desenvolvida no âmbito do projeto Trilhas Formativas para Aprendizagem Online. Esse é o grande projeto de extensão que está vinculado ao nosso curso. Então, dentro desse projeto, nós iremos desenvolver uma ação, a ação intitulada Ler é Poder. Então, como outros cursos desenvolvem outros projetos e outras ações, nós especificamente estamos inseridos nesse grande projeto e vamos desenvolver essa ação Ler é Poder em uma escola da rede pública. Consiste em uma atividade prática que será realizada em uma escola pública da rede de ensino. Nesta iniciativa, os estudantes do curso de Letras Português e Espanhol terão a oportunidade de conduzir uma atividade de leitura com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2. Então vejam vocês que o nosso público ele já está definido. Nós vamos desenvolver uma atividade de leitura que será conduzida por vocês para os alunos do 9º ano em uma escola pública, podendo ser tanto da rede municipal como da rede estadual. Vocês podem perguntar, professor, mas eu já sou pedagoga, eu posso desenvolver essa ação lá na escola em que eu trabalho, com os meus alunos nas séries iniciais? Não, não pode. E por que não pode? Porque lembre-se que o nosso campo de atuação do curso de Letras Português e Espanhol, segundo as resoluções e a legislação vigente, nos permite atuar somente no ensino fundamental 2, de 5º ao 9º ano, e no ensino médio, do 1º ao 3º ano do ensino médio. Portanto, a nossa ação de extensão ela está restrita única e exclusivamente à etapa do ensino fundamental 2, especificamente para o 9º ano. E qual que é o objetivo, então, dessa ação de extensão que nós vamos realizar? É estimular o hábito da leitura e aprimorar as habilidades de letramento dos alunos
da unidade escolar onde o projeto será realizado. Espera-se que os acadêmicos se enganjem em ações que estejam alinhadas a essa perspectiva, tornando a experiência de leitura enriquecedora e significativa para os alunos. Então, a partir de agora e desde já, você comece a pensar qual ação de leitura que você poderia promover com os alunos do nono ano em alguma escola do seu município. Vejam vocês que na aula anterior eu sugeri que vocês já buscassem projetos de leitura que tiveram práticas inovadoras e resultados positivos. Será que você não pode se espelhar e se inspirar em uma dessas práticas para pensar a sua ação? Então, desde já, recomendo e sugiro fortemente a vocês que busquem essas ações. E é claro, nós não iremos promover, e a ideia não é essa, uma ação de extensão de leitura que envolva aquilo que o professor já desenvolve na escola. Por exemplo, leitura em sala de aula. Não é isso. Os nossos alunos são letrados, são alfabetizados, assim esperamos. Então, a atividade relacionada a essa ação pensa numa prática pedagógica inovadora. De que forma eu posso inovar essa prática e essa ação no âmbito da leitura? Fazendo rodas de leituras, fazendo dramatizações, fazendo leituras compartilhadas, criando murais de literatura e leitura, criando oficinas de leitura, de conto, conto de terror. É um mundo a ser explorado por você. Então, nesse momento, é importante que você busque essa inspiração em outros projetos inovadores. A parceria entre os estudantes universitários e a escola pública proporcionará um ambiente propício para a troca de conhecimentos e aprendizados mútuos. A atividade de leitura não apenas contribuirá para o desenvolvimento intelectual dos alunos do nono ano, mas também fortalecerá o vínculo entre a comunidade acadêmica e a instituição de ensino. Então, vejam, a universidade está baseada no tripé: ensino, pesquisa e extensão. Extensão é a parte social que é levada a cabo pela universidade. É quando a universidade rompe os seus muros e vai ao encontro dos sujeitos, das pessoas, das escolas, para desenvolver atividades. Então, nós somos esse agente transformador dessa realidade extensionista. Então, nós vamos sair da universidade e vamos até uma escola fazer um projeto de extensão. O projeto de extensão, ele tem esse duplo aspecto. Ele também é benéfico para esses alunos que vão ter uma prática de leitura significativa. E para você, futuro professor que está no processo de formação, é uma oportunidade única de já vivenciar o espaço escolar, de já vivenciar projetos de leitura e projetos que são inovadores. A relevância desse projeto transcende a sala de aula, uma vez que fomentar o gosto pela leitura é um dos pilares para o crescimento intelectual e social do estudante, ou dos estudantes. Ao promover um espaço de interação e estímulo ao hábito da leitura, o projeto Trilhas Formativas para Aprendizagem Online, por meio da ação Ler é Poder, busca deixar um legado positivo na jornada educacional dos alunos participantes. Então, o nosso objetivo com essa ação é que, ao final dela, os alunos se sintam tão realizados que sintam vontade de continuar com esse projeto. Que eles possam ser tocados pela leitura, que eles possam ser atravessados pela sua prática na condução dessa ação de extensão. Portanto, acredite-se que por meio dessa iniciativa, o estudante ou a estudante de letras, no caso de você, em que falo especificamente para você, poderá contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento educacional e cultural dos alunos, ao mesmo tempo em que amplia sua experiência prática, enriquece seus conhecimentos e vivencia a importância de levar o ensino para além dos muros da universidade. Feita a apresentação inicial dos objetivos e do que esperamos com esse projeto, chegou o momento de apresentar o template do planejamento da ação de extensão. Recordem vocês que na unidade anterior, na nossa videoaula, eu já sinalizei que nós faríamos um planejamento dessa ação de extensão. Nós tratamos do passo a passo de um planejamento, fiz a contextualização desse projeto. Então, uma das atividades que vocês irão desenvolver, inclusive, que é uma das atividades de check-out do módulo 2, é o preenchimento, o esboço desse projeto. E aqui, em linhas gerais, eu apresento esse template que está disponível no módulo 2.
vocês deverão preencher algumas partes desse projeto. Então, aqui nós temos o título, planejamento da ação de extensão, práticas pedagógicas e o template para avaliação do módulo 2. É claro, além do esboço, checkout, a versão final desse planejamento será a avaliação do módulo 2. Por isso é muito importante se dedicar não só para a execução da atividade que será a ação de extensão na escola, como também para o índice acadêmico, ou seja, para a efetiva participação sua no desenvolvimento do projeto, com um rendimento acadêmico considerável. Então, o projeto de extensão, vocês deverão preencher o nome completo, a disciplina que já é prática de ensino de língua e literatura 1, o semestre letivo ele já está preenchido, o nome do nosso curso, o público-alvo. O nome da instituição será o nome da escola que vocês irão desenvolver a ação. Sobre esse item especificamente, nós iremos tratar depois na videoaula do módulo 3. O título da ação Ler é Poder. A introdução, ela já está preenchida. A introdução foi um pouco do que nós abordamos na contextualização dessa videoaula, sobre a relevância e a importância, sobretudo, da leitura nesses espaços. Então, a introdução, ela não deve ser preenchida, uma vez que já foi preenchido pelo professor especialista. A contextualização da atividade, ela também já está preenchida. Aqui eu explico em linhas gerais o que iremos desenvolver nessa atividade. O objetivo geral e os objetivos específicos também já estão totalmente preenchidos. Então vejam vocês que grande parte desse arquivo ele já está preenchido e já está pronto para que a partir daí você possa seguir os seus passos no planejamento. Então, a metodologia, etapa 1, contato com a escola. Aqui vocês deverão fazer o preenchimento dessa etapa. Logo, ao lado, embora já esteja detalhado, foi só um texto de apoio que nós criamos para que vocês possam pensar como irão desenvolver essa etapa. A etapa 1 é o contato com a escola. Depois eu vou retomar cada um desses itens explicando melhor. Agora, nesse momento, o nosso objetivo é só apresentar esse documento para vocês. A etapa 2 são trocas de experiências com os colegas para definição das atividades. Também é uma das etapas que vocês irão descrever. A etapa 3 se refere ao planejamento e elaboração de materiais didáticos para execução da atividade. E a etapa 4, a realização da atividade na escola. Também aqui vocês descreverão a metodologia. E a etapa 5, a última etapa, é a elaboração do relatório, que é a atividade avaliativa do módulo 3. Então, como nós vimos no planejamento, são as etapas que conformam o desenvolvimento das atividades do projeto. Então, cada um deles deverá ser preenchido, e aqui nós criamos esse texto que servirá de base para que vocês possam redigir a metodologia de vocês. Por fim, o cronograma de execução, que vocês também deverão preencher. Então, vocês deverão detalhar cada atividade, cada etapa, com a data e a carga horária destinada. Aqui vocês podem acrescentar mais de uma etapa. Se vocês verificarem que as etapas não são suficientes para descrever a metodologia que vocês criaram, então vocês podem criar no arquivo mais uma etapa. O cronograma da ação de extensão precisa contabilizar 34 horas. Ou seja, parte da nossa carga horária da disciplina é um componente prático que nós devemos atendê-lo. Ou seja, 34 horas. Dessas 34 horas, 8 horas devem ser de atividades no contexto da escola. Então, vocês irão visitar a escola para fazer a entrega da apresentação da carta, em que o diretor da unidade escolar ou a diretora permitirá a execução dessa atividade. Então, você já pode contabilizar como hora. A observação de aula na disciplina ou na turma em que vocês irão realizar essa ação da extensão também conta com carga horária. E, efetivamente, a ação da extensão. Ou seja, então, nesses 3 aspectos, eu devo totalizar na minha carga horária 8 horas. Então, visita à escola, observação de aula e a ação, o desenvolvimento dela. Os recursos. Aqui vocês irão listar todos os recursos. Então, vamos supor que na minha ação
envolve cartolina, então eu tenho que colocar cartolina, envolve canetão, lápis de cor, todos os materiais, se projetor, se data show, se notebook, vocês devem listar todos os recursos que serão utilizados. E quais são os resultados esperados? O que você espera com sua ação? Quais são os resultados efetivos que você busca com ela? E as referências? Aqui vocês deverão utilizar todas as referências que vocês utilizaram na citação durante o planejamento conforme a BNT. Esse documento, mais uma vez, destaco que ele está disponibilizado no módulo 2, em especial. Agora nós iremos voltar à etapa dos slides, onde eu vou explicar um pouco melhor cada uma das etapas que nós pensamos para o desenvolvimento da ação Ler é Poder. Então, nesse momento, eu vou detalhar um pouco mais sobre o objetivo geral que consta no template daquele documento que nós acabamos de analisar. Então, o objetivo geral da nossa ação é cultivar o hábito da leitura e aprimorar as habilidades de letramento entre os participantes, promovendo uma relação afetiva pelo aprendizado, pensamento crítico e crescimento pessoal. Ao se envolver em uma diversidade de literatura e incentivar práticas de leitura ativa, o projeto visa capacitar os indivíduos a se tornarem leitores confiantes e reflexivos, capazes de compreender, analisar e apreciar vários gêneros e formas de expressão escrita. Então, o nosso objetivo central é cultivar o hábito da leitura e aprimorar as habilidades de letramento entre os alunos do nono ano. Por meio desse projeto, nos esforçamos para criar uma comunidade de leitura inclusiva e solidária, que celebra o poder das palavras e promove a curiosidade intelectual, a empatia e uma compreensão mais profunda do mundo. Então, pensando nesse objetivo geral, de que modo eu posso estimular o hábito da leitura nos nossos alunos do nono ano? Quais são gêneros textuais, gêneros literários, ou quais atividades eu posso desenvolver para despertar esse interesse do meu aluno? Então, fica essa reflexão para que você possa destrinchar esse objetivo geral. Iremos agora aos objetivos específicos. Melhorar a capacidade dos alunos de compreender e extrair significado de vários textos, implementando estratégias como técnicas de leitura ativa, resumo, identificação de ideias principais e detalhes de apoio. Enriquecer o vocabulário dos alunos, expondo-os a uma ampla variedade de gêneros literários, textos de não ficção e ficção também, e palavras desafiadoras, promovendo o desenvolvimento da linguagem por meio de discussões, exercícios de vocabulário e envolvimento em atividades de linguagem contextualizadas. Por fim, o último objetivo específico é promover o hábito e gosto pela leitura, cultivando uma cultura de leitura positiva, promovendo uma leitura envolvente e diversificada, que atraia os interesses dos alunos e os incentive a explorar os diferentes gêneros. Agora vamos às etapas do planejamento, em que vocês irão detalhar cada uma delas. Esse aqui é o mesmo roteiro que consta do template. Etapa 1 é o contato com a escola. A etapa inicial do projeto envolve uma visita à escola, que ocorrerá após a entrega da carta de apresentação e a aprovação dos gestores da instituição de ensino. Durante o período designado para essa atividade, os estudantes deverão realizar a observação das aulas, focando especialmente nas atividades de leitura, conduzidas pela professora responsável pela turma, na qual o projeto de leitura será desenvolvido. Então, a etapa 1 consiste na sua visita inicial na escola. Então, até mesmo antes de entregar a carta, você pode fazer a sondagem. Qual escola você deseja fazer essa ação? Uma escola municipal? É preciso verificar se essa escola municipal atende a esse grupo específico, que é o ensino fundamental 2. É importante verificar se tem o nono ano nessa escola, se é da rede municipal ou da rede estadual também. Feito esse contato inicial e você sentiu a acolhida naquele momento, você vai informar para a coordenação de curso e tutoria a escola que você deseja realizar essa ação. Mediante a escolha da escola, nós iremos coletar os dados e a própria AGEAD, através da sua direção,
em parceria com a coordenação de curso, irá elaborar a sua carta, que deverá estar assinada pelo diretor da GEAD. Uma vez que você receba essa carta, você deverá ir até a escola e apresentá-la ao diretor da unidade. Nesse momento, você irá estabelecer com ele um acordo para verificar qual a melhor data, qual o melhor período para desenvolver a sua ação. Lembre-se também que é muito importante que você estabeleça um contato efetivo com a professora de língua portuguesa daquela turma, porque você deverá, além da visita, observar algumas aulas. E por que a observação das aulas? Porque você vai conhecer o seu grupo, o grupo que você irá trabalhar, você irá investigar as práticas de leitura que aquela professora desenvolve com os alunos, até mesmo para que você não replique ou duplique uma atividade que a professora já está desenvolvendo. A etapa 2: trocas de experiências com os colegas para a definição das atividades. Após a conclusão da primeira etapa, que envolveu a visita à escola, a observação das aulas e a coleta de dados, é chegada a hora dos estudantes compartilharem suas experiências no fórum da disciplina. Depois que vocês foram à escola, entregaram a carta, observaram as aulas e coletaram os dados, é o momento de vocês compartilhar no fórum do módulo 2 as suas impressões iniciais. Lá no fórum também, vocês já irão discutir quais são as ações que vocês pensam desenvolver com aquelas turmas. Então, será um intercâmbio e uma troca, para que a gente possa pensar, bom, o meu colega, ele vai desenvolver essa ação. Nossa, essa ação seria muito bacana ser desenvolvida também na escola em que eu fui visitar. É um momento de troca, é um momento de aprendizagem, é um momento, sobretudo, para refletir o contexto daquela realidade escolar, as características dos alunos da turma que você observou também. Ainda na etapa 2, temos a seguinte progressão. Neste momento, espera-se que os alunos e os acadêmicos expressem suas expressões acerca das aulas observadas, no contexto da realidade da unidade escolar, e apresentem dados relevantes sobre a infraestrutura e a organização pedagógica, bem como relatem curiosidades e desafios encontrados. Então, esse fórum é de fato para compartilhar essas experiências. É interessante que você destaque algumas observações. Por exemplo, na escola que eu fui, eu pude verificar que não há biblioteca. Então, isso é um grande desafio para promover o hábito da leitura. Eu também percebi que nessa escola a infraestrutura é pouco adequada para as aulas de língua portuguesa. Então, você vai fazendo um mapeamento e um detalhamento dessas questões. E você pode relatar alguma curiosidade, algo positivo que foi destacado durante a aula ou a sua visita, ou algum desafio que você tenha passado durante a experiência. É sempre importante destacar que nessa atividade prática é muito importante ser muito urbano, muito educado, muito cortês, não expor a sua visão crítica em relação à condução das aulas observadas, da infraestrutura. Esse momento, efetivamente, vai ser apenas no fórum, uma vez que nós não estamos no espaço da unidade escolar para criticar o trabalho dos nossos colegas, mas sim para somar com eles no enfrentamento dos seus desafios. A etapa 3 consiste no planejamento e elaboração de materiais didáticos para execução da atividade. Bom, nessa etapa, realizaremos a definição do tipo de ação a ser desenvolvida, o que implica no planejamento detalhado de todas as etapas do projeto de leitura. Os acadêmicos terão um papel fundamental na elaboração dessa fase, na qual será determinado o roteiro da ação, o tipo de gênero literário a ser abordado, os textos que comporão o projeto e as atividades que enriquecerão a dinâmica de leitura. Então, aqui é o momento de mão na massa, é o momento de você fazer aquele seu planejamento que eu apresentei anteriormente, no esboço do template, que será a atividade de checkout, e também o planejamento da ação de extensão, a sua versão finalizada, contendo o roteiro das atividades, contendo o tipo de gênero que você vai abordar e qual atividade que você pensou, no âmbito das práticas inovadoras, desenvolver com esses alunos. A etapa 4, definitivamente, é a mão na massa. Após concluir a etapa 3, com a validação dos materiais didáticos, necessário para o desenvolvimento do projeto de leitura, e obter a autorização da unidade escolar para a realização da atividade, os acadêmicos estarão prontos para executar a ação.
Nessa fase, a execução da atividade assume o centro das atenções. Portanto, é crucial que os acadêmicos sigam estritamente o sequenciamento planejado para cada atividade relacionada à ação. Então, uma vez concluída a etapa do planejamento, em que você apresentou a atividade de check-out, o esboço do seu planejamento, depois de ter entregue a versão final do seu planejamento, é hora de ir à escola e executar a sua ação de extensão. Então, antes de ir, você já recebeu o feedback relacionado ao planejamento que você preparou. Então, nesse momento, é importante voltar a esse planejamento, estudá-lo de forma detalhada, preparar os materiais e recursos, fazer um estudo aprofundado daquilo que você preparou. Por fim, a etapa 5, a elaboração do relatório. Após a conclusão de todas as etapas, chegou o momento crucial da elaboração do relatório das atividades de extensão. Nessa fase, é fundamental reunir todas as informações do percurso extensionista e redigir o relatório final. Você encontrará o modelo disponível no ambiente virtual de aprendizagem, composto pelos seguintes itens: resumo, palavras-chave, introdução, metodologias, atividades desenvolvidas, resultados alcançados e referências, toda a experiência e vivência que você teve com a ação desenvolvida. Então, desse modo, essa atividade de elaboração do relatório, ela está relacionada à atividade avaliativa do módulo 3. O planejamento da ação de extensão é uma atividade avaliativa do módulo 2, essencial para o desenvolvimento do projeto. Portanto, é de suma importância que os participantes observem cuidadosamente todos os itens que compõem o template disponível no AVA. Na fase atual, já foram preenchidos, como eu já destaquei anteriormente, a introdução, a contextualização, o objetivo geral e específico, fornecendo então uma base sólida para a continuidade do trabalho a ser desenvolvido. Agora, é necessário redigir os demais itens com atenção e comprometimento, garantindo a coerência e efetividade do planejamento. Ao contemplar cada sessão, os participantes contribuirão significativamente para o sucesso e a qualidade do projeto de extensão. Portanto, no momento do preenchimento do planejamento, caso surja qualquer dúvida, reveja essa videoaula, peça ajuda ao tutor ou à tutora da disciplina para que ele possa sanar quaisquer dúvidas que você tenha em relação à confecção e elaboração do planejamento. Lembrando bem que aquele template já está grande parte dos seus itens preenchidos e também há as instruções de passo a passo como preenchê-lo. Aqui temos algumas referências importantes, sobretudo para aqueles que vão, de fato, colocar a mão na massa da sequência didática, do planejamento e também sobre leitura. É importante também, além do planejamento, fazer uma análise das obras que compõem a nossa disciplina e que se referem à leitura, às práticas leitoras, ok? Essa foi, portanto, a nossa videoaula da unidade 2 do módulo 2, explicitando os pontos importantes para o desenvolvimento da ação relacionado ao projeto de extensão. A ação Ler é Poder. Eu sou Álvaro Gomes e nos vemos na próxima videoaula. Até breve!